Dando sequência, então, aos estudos da Bíblia, estudando a palavra, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia, né? A estrutura da Bíblia como nós temos em mãos hoje, como ela era. Então nós vamos estudar um pouquinho disso. A Bíblia, então, ela é composta por 66 livros. São 66 livros que compõem. A Bíblia é dividida em grandes duas partes, né? O Antigo ou o Velho Testamento e o Novo Testamento. A palavra Bíblia, ela é o plural da palavra grega biblos, que significa livro. Dali a gente tem, inclusive, a nossa palavra biblioteca, né? Vem desse termo grego também. A Bíblia, ela foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Já foi traduzido em mais de 2.900 línguas e dialetos. A Bíblia, ela foi a primeira impressão. Quando Johannes Gutenberg ele criou o processo de impressão, a Bíblia, ela foi o primeiro material que foi impresso entre 23, começou em 23 de fevereiro de 1455, levou 5 anos para se produzir essa Bíblia, porque o processo de impressão era muito diferente do que nós temos hoje. O processo de impressão ele consistia em literalmente tu montar as palavras. Tu tinha um monte de letras em metal e essas letras elas eram organizadas para formar as palavras e formava essas palavras numa chapa ali, né? A tinta era colocada em cima, era prensada a folha contra aquela chapa e ali nós temos a impressão, né? Ah, temos as prensas, como a gente conhece, né? Esse processo de impressão era feito dessa maneira. Então, ela levou 5 anos para ser produzida inteira nesse sistema. A Bíblia é o livro mais vendido na história da humanidade, com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo. Nós vemos esse recorde constantemente no Guinness Book, que é o livro dos recordes, né? Quem escreveu a Bíblia? Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Antes de tudo, entendam isso. Nenhuma profecia da Escritura deve ser interpretada por um indivíduo em particular, porque nunca uma profecia procedeu como resultado da vontade humana. Pelo contrário, pessoas movidas pelo Ruach HaKodesh, Espírito Santo, anunciaram a mensagem da parte de Deus. Na Almeida a gente encontra assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Algumas características, então, desses livros bíblicos. Um autor que escreveu um livro, Tiago, irmão de Jesus, foi escrito pelo próprio Tiago. Ele mesmo escreveu, né? Um autor que escreveu vários livros. A gente tem Paulo, que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, né? Um livro com vários autores. Nós temos o livro de Salmos, que muitas vezes a gente pensa que são salmos só de Davi, mas não, eles são de vários autores. Salomão, Davi, Moisés, Emã, Etã, família de Asaf, os Coraitas, a gente tem vários, por isso que ali em cima aparecem em alguns salmos os títulos, né? Salmo de Davi, Salmo ah, do, do- dos de Salmo de Corá. Então a gente tem esses títulos em cima dos salmos, muitas vezes para nos guiar em quem escreveu e para quem, para que finalidade, né? Ao mestre de canto, para o som de instrumentos tal. Então alguns salmos têm essa instrução ali na parte de cima, né? Que em algumas traduções bíblicas nós encontramos essa instrução como o versículo 1 dos Salmos, não como um texto aleatório solto ali, mas a gente em algumas traduções encontra essa instrução de quem escreveu e para quem como o primeiro versículo de alguns desses salmos. Um livro com um autor e um editor. O livro de Deuteronômio, ele é atribuído a Moisés, mas no final do livro conta o relato da morte de Moisés. Então alguém editou, né, esse livro e complementou ele. Um livro com um autor desconhecido. A carta aos Hebreus, ela era atribuída a Paulo. Hoje a autoria já é quase de comum acordo descartada a autoria de Paulo. E o livro de Jó, o mais antigo livro da Bíblia, que até hoje não se sabe a autoria. Geralmente ele é atribuído a Moisés, mas ainda há dúvidas na autoria do livro de Jó.
Segundo os estudiosos, cerca de 40 pessoas escreveram os livros bíblicos num período aproximado de 1.600 anos, entre o primeiro e o último escritor, né, de Moisés até João, evangelista. Como a Bíblia foi dividida e organizada? A Bíblia, ela não foi organizada integralmente em ordem cronológica. Ela os livros, como a gente pega para ler, eles não estão em ordem cronológica, na ordem em que eles foram escritos. Se os livros fossem organizados apenas em ordem cronológica, referente à data em que foram escritos, o livro de Jó estaria na frente do livro de Gênesis. Então não ia ter sentido, porque ia ter a história de Jó e lá depois ia ter a criação de tudo. Então foi organizada para seguir uma certa lógica. A palavra testamento, né, ela significa aliança. O Antigo Testamento ele fala da primeira aliança que Deus fez com os homens e as origens da humanidade, a história do povo de Israel e a promessa da vinda do Messias. O Novo Testamento ele faz parte da nova aliança cumprida em Jesus e a expansão do Evangelho e a profecia do fim dos tempos com a volta de Cristo. Dessa forma, o Novo Testamento é uma conclusão do Antigo, né, do Velho Testamento. O Antigo Testamento, então, ele na nossa Bíblia que nós conhecemos, ele tem o Pentateuco, que são 5 livros, os livros históricos, que são 12 livros, os livros poéticos, que são 5, os profetas maiores, que são 5 livros, e os profetas menores, que são 12 livros. Os profetas maiores e os profetas menores não tem nada a ver com a importância do profeta. Tem muitas linhas de ensino que falam isso, que os profetas maiores são os profetas mais importantes e os profetas menores são os profetas menos importantes. Isso não tem sentido. Os profetas maiores são os que têm os textos com mais conteúdo e os profetas menores com menos conteúdo. Ou seja, os profetas maiores têm os livros maiores e os menores têm livros com menos conteúdo. Porque se nós fôssemos olhar para essa questão, Jonas, ele foi pregar para a cidade de Nínive e a cidade inteira se arrependeu com base nas profecias que ele levou. Então, isso já atribuiria a ele ser um profeta maior se fosse a nível de importância. Mas não, é a nível de escrita, o conteúdo dos livros, o conteúdo, a massa de volume, vamos dizer assim, escrita em cada um desses livros. Já o Antigo Testamento hebraico, ele é dividido um pouco diferente do que nós conhecemos com essa divisão que nós temos. Ele é dividido na Torá, que são 5 livros, nos Nevim, são os profetas, né? O Ketuvim, que são os escritos, e era isso. Essas são as divisões do Antigo Testamento hebraico. O Novo Testamento, ele já é dividido nos Evangelhos, que são 4 livros, os livros históricos, ou o livro histórico, que é um, né? As cartas, que são 21 livros, o profético, que é um livro. No Antigo Testamento, temos o Pentateuco, composto pelos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Antigo Testamento ainda tem os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Nós temos os profetas maiores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são então os profetas menores. Já no Antigo Testamento, nós temos a Torá, que são os 5 primeiros livros, assim como o nosso Pentateuco, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, os 5 primeiros livros da Torá. Aqui nós temos os Nevim, que são os profetas, que ali explicitamente não são divididos em maiores e menores, eles são todos agrupados, né? São esses livros dos profetas, Nevim. Temos os Ketuvim, que são os escritos. Aqui nós temos todos os escritos do Antigo Testamento hebraico. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos o período intertestamentário ou o período interbíblico, que é um período ao qual não foi escrito nada, né? É justamente o espaço de tempo que nada foi profetizado entre o Antigo e o Novo Testamento. Os anos de silêncio durou aproximadamente 400 anos esse período intertestamentário. Ele durou 400 anos sem
uma profecia ser feita, ser proferida junto ao povo de Deus. Deus não se comunicou com os profetas por 400 anos. Então, o Novo Testamento, nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o livro histórico que é Atos dos Apóstolos, epístolas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Nós temos os livros apócrifos. Ah, eu esqueci de citar, nós temos ali também o livro profético, né, do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Os livros apócrifos, o que é isso? O termo apócrifo, ele vem do grego apócrifa e significa justamente coisas escondidas. O termo é geralmente aplicado para designar livros que já foram considerados pela igreja como úteis, mas não divinamente inspirados. Ou seja, eles eram literatura, não inspiração divina. Eram livros para ler, literatura simples, porque também existia naquela época a literatura simples, não eram somente livros inspirados por Deus, tinha muita literatura, escritos, né, porque a escrita já estava popularizada, as escolas escribais já estavam em alta, então eram produzidos materiais. A gente tem inclusive a conhecidíssima Biblioteca de Alexandria, né, ah, como um exemplo. Naquelas épocas antigas existiam muitos escritos para registro de muita coisa. Então, alguns desses apócrifos, aliás, esses apócrifos, eles eram livros não inspirados divinamente, mas eram escritos. Então, a gente tem isso. Então, a gente tem o quê? O Antigo Testamento, nós temos os apócrifos do Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento e ali os apócrifos do Novo Testamento. Os apócrifos do Antigo Testamento, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Sabedoria de Jesus, Filho de Siraque, ou Siracide, ou Ben-Sirá, 1ª e 2ª Macabeus e Baruque. Os apócrifos do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, não coloquei uma lista aqui, por quê? Porque são 86 livros apócrifos do Novo Testamento. Nós temos muito material apócrifo do Novo Testamento que foi escrito durante períodos diversos da história. Como a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Então, originalmente, os livros da Bíblia eles não eram divididos, era texto corrido mesmo. Era um texto corrido, porque nós não encontramos, por exemplo, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele não diz para Satanás no livro tal, capítulo tal, versículo tal, está escrito tal. Não, diz porque está escrito. Então, o texto original, ele era um texto corrido, ele não era dividido. Ele era um texto fluido naturalmente, sem divisões. Mas a divisão da Bíblia ela foi feita pelo Stephen Langton no século XIII, em 1227. Ali foi criada a divisão em capítulos. Era um clérigo inglês, né? Já a inclusão de versículos ela se deu depois. Santi Paganini foi o primeiro a tentar organizar a Bíblia em versículos numerados em 1527. Apesar da publicação dele, né, foi o impressor Roberto Estienne que criou a versão utilizada até os dias de hoje para a divisão de versículos. A primeira Bíblia impressa, né, a ter capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, publicada em 1560 na Suíça. É uma tradução bíblica muito boa, inclusive, é muito usada ainda hoje a Bíblia de Genebra. Traduções. Nós temos as traduções bíblicas. Aqui eu sempre costumo comentar que traduções bíblicas, não versões bíblicas. Eu não gosto muito do termo versão. Que versão que tu usa? Que versão da Bíblia eu uso? Não é versão, é tradução. É tradução. A versão, ela adapta algumas coisas. Quando nós assistimos um filme, quando nós assistimos um filme em inglês, ah, nós temos ali um sentido que nós entendemos. Quando nós colocamos uma legenda nesse filme em inglês, muitas vezes o que o cara está falando e o que está escrito na legenda são diferentes, porque foi adaptada a uma versão para que nós possamos compreender um pouco melhor
em português. E quando o filme passa para dublagem, ele muda inclusive o que estava na legenda para se adaptar um pouco melhor ao sistema de dublagem. A gente pega lá a versão brasileira Herbert Richards, então é a versão em português daquele filme que não era em português. Não é exatamente o que a pessoa está dizendo, porque é uma versão em português daquilo que o cara estava dizendo lá. Então, a Bíblia acontece a mesma coisa, não é uma versão, não é uma versão, é uma tradução. Então, as traduções. A partir do século III a.C., os judeus eles fizeram a primeira tradução das suas escrituras hebraicas para o grego. Foi traduzido do hebraico para o grego koiné. O idioma crescia, né, no Antigo Oriente. A partir do século III a.C., é o mesmo texto, inclusive, né, se popularizou ali no Oriente. Foi então que apareceu a primeira tradução das Escrituras, que foi a Septuaginta. A abreviação aqui, o LXX, né, quando a gente encontra em textos, significa Septuaginta. LXX é 70 em algarismos romanos, né? A Septuaginta ela foi escrita ali entre o século III e o século I a.C. O registro que nós temos sobre a inscrição, né, da, da Septuaginta está na carta de Aristeias, que é um pseudoepígrafo do século II antes de Cristo. Ah, e essa literatura, ela não é uma literatura oficial, então ali se conta, né, que esse narrador que escreveu essa carta de Aristeias era um membro da corte de Ptolomeu II, o Filadelfo, né, foi escrita essa carta para Filócrates, para um tal de Filócrates, e nessa carta que esse cara escreveu para Filócrates dizia que 72 eruditos judeus, 72 sábios, né, judeus, seis de cada uma das 12 tribos, eles pegaram e traduziram individualmente a Bíblia hebraica para o grego. Isso em 72 dias. É hoje considerado uma lenda, não é considerado um fato histórico, é considerado uma lenda que foi escrito dessa maneira, foi escrito por essa quantidade de pessoas e tudo mais. Mas o termo Septuaginta continua em uso e continua popular justamente por causa desse texto da Carta de Aristeias. Nós temos então esse nome Septuaginta para essa primeira tradução das escrituras hebraicas para o grego. O hebraico, então, tem o Codex Alepo, ou Códice de Alepo, né, de 930 depois de Cristo. Nós temos o Códice de Leningrado, 1008 depois de Cristo. Para o samaritano tem o Pentateuco samaritano ou Torá samaritana, né, de 597 586 a.C. Nós temos em aramaico a Bíblia Peshitta, do século II depois de Cristo. Ainda nós encontramos para vender em muitos lugares essa tradução. No grego nós temos o Codex Vaticanus, manuscrito B, conhecido pelos historiadores, né? Século III depois de Cristo, o Codex Sinaiticus, século III depois de Cristo, o Codex Alexandrinus, que é o manuscrito A, conhecido, né, pelos termos históricos, século IV depois de Cristo. No latim nós temos a Vetus Latina, do século I depois de Cristo, a Vulgata, do século V depois de Cristo. No inglês, a Wycliffe, de 1382 a 1395 depois de Cristo, a King James, 1611 depois de Cristo. Em espanhol nós temos a Reina Valera, século XVI depois de Cristo. No alemão, a Bíblia de Lutero, 1534. No português nós temos a Almeida de 1753 com base na Vulgata, né? Foi a tradução. A Almeida Revista e Corrigida de 1995, a tradução brasileira de 1902 a 1917, a Almeida Revista e Atualizada de 1959, a nova versão internacional, conhecida NVI, né, de 2001, a nova tradução na linguagem de hoje, de 1988, a nova versão transformadora de 2016, a mensagem de 2011. Algumas comparações, por exemplo, dos versículos. O Salmo 23, né, conhecido, o Salmo 91, desculpa, conhecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Atualizada diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E aí segue o texto. Nova versão internacional. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. E segue o texto. Nova versão transformadora.
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. A mensagem: você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, segue o texto. Bíblia judaica completa: aquele que habita no esconderijo de Eliom, que passa suas noites à sombra de Shaddai, e toca o texto. Essa então são as bases de traduções, a história de organização, os livros da Bíblia, assim que foi organizada a nossa Bíblia até chegar nas nossas mãos nos dias de hoje. Então essa parte do estudo era isso, então a gente continua na sequência.